Bom, depois disso, a gente vai para a questão 9. A questão 9, ela tem textão. A gente tem que lembrar que texto tanto é imagem, né, no caso não verbal, como verbal. Então, quando tem textão verbal, a gente fica um pouco atarantado, porque está nervoso, então tem muita coisa para ler, muita coisa para responder, e aí vem aquele tijolo de texto e fica com medo, lê rápido. A questão geralmente não é difícil, é na verdade mais uma tensão que se cria. Então, se você ler com tranquilidade, de uma única vez, você vai ter a resposta certa. Isso já é uma dica para vocês. Então, eu vou ler para vocês tudo que está escrito aqui. Questão 9. A estética moderna rejeita unanimemente as teorias da imitação, sobretudo quando implicam a exigência de representar fielmente a natureza, isto é, os seres e as coisas que circundam o homem. É evidentemente que as teorias da imitação não oferecem necessariamente um teor tão simplista e grosseiro, e em Aristóteles, por exemplo, a mímese, imitação artística, identifica-se, no fundo, com uma forma de conhecimento do universal. No entanto, é indubitável que qualquer teoria da imitação falseia a criação poética, ao pressupor que o objeto da obra estética existe independentemente dessa mesma obra. É inegável que toda obra literária tem de manter relações com a realidade existente e que um poema, como uma tela, tem de se vincular de algum modo ao universo em que se situa o homem. Sob esse aspecto, é óbvio que qualquer obra de arte é realista. Afirmar, todavia, que a obra literária tem de manter relações de similaridade e de subordinação na sua estrutura e na natureza e significado de seu objeto com a realidade das coisas e dos seres naturais é ignorar o caráter simbólico e imaginário e a novidade dessa obra literária. O líquido espremido pela prensa do vinho só é possível porque antes havia uvas e porque um determinado ato o origina, mas não se confunde com qualquer desses fatores, como agudamente observa Dewey. Poderíamos dizer que o tema geral do texto apresentado, que foi esse que eu li, situa o problema das relações entre letra A, arte e técnica artística, letra B, imitação e reprodução, letra C, arte e realidade, letra D, arte e suas generalidades ou literatura e pintura. O texto realmente fala de pintura quando fala da relação da tela, está falando de literatura quando está falando do texto, das histórias. Ele traz a ideia assim de imitação, ele fala de mímese, mas veja qual é o ponto desse texto. Ele cita Aristóteles, ele fala de mímese. O que é que acontece com as obras de arte que a gente tanto trata? As obras de arte, elas buscavam, sim, durante muito tempo, representar a realidade. Então você tem uma tentativa de representar a realidade e isso é a história da mímese. E isso em obra de arte, tanto na literatura, quem analisa isso em obra poética é o Aristóteles. Então você tem séculos e séculos dos artistas tentando representar a realidade. Só que mesmo no século XX, quando os artistas produzem tanto novos romances quanto novos quadros e obras que parecem totalmente distantes da realidade, o que a gente observa é que são frutos sim da realidade. É uma forma de interpretar a realidade que está sendo nova na sua forma e nova no seu conteúdo, porque é a imaginação do artista que está sendo colocada à frente. O que é que esse texto todo está falando? Inclusive quando ele diz manter relações de similaridade e subordinação na sua estrutura e na natureza e significado do seu objeto com a realidade. Ele está tratando de arte e realidade o tempo todo. Ele quer saber se a obra artística tem a ver com a realidade. Então, não é arte e a técnica, ele não está falando de técnica, não é imitação e reprodução. A reprodução é um outro tipo de trabalho, quando a gente vai analisar a reprodução das obras de arte, ele não está falando de reprodução de obras de arte. Não são as generalidades, e literatura e pintura foram apenas exemplos que ele deu. O que acontece na literatura e acontece na pintura, ambos são obras de arte. Então, na verdade, ele quer saber se a obra de arte e a realidade precisam ter obrigatoriamente uma relação única, de um único jeito. Então, se a obra de arte fosse melhor, quanto mais realista fosse, nesse processo de mímese, isso é o que o texto nega. Então, o texto está falando de arte e de realidade, é uma questão de interpretação do texto. Mesmo sem você ter conhecimento de arte, tem estudado arte, essa questão vai mesmo para saber se você está ligado no que o texto está dizendo.